único detalhe que não mudou na vida da dona de casa Romilda é esse sorrisão largo no rosto. Já a rotina e a qualidade de vida, bom, aí é outra história. Duas coisas bem diferentes agora. Academia todos os dias, pedal uma vez por semana e o peso já não é o mesmo há muito tempo. Eu era obesa, eu era bem gorda. Como eu era gorda, eu comecei a passar mal um dia. Aí eu fui na médica e alterou todos os meus exames, diabetes, colesterol, tudo muito alto. Aí eu peguei e decidi primeiro pedalar. Fazia pedal. Eu emagreci que eu fui para 59 quilos. Pedalava de madrugada. Aí eu entrei na academia também para mim, porque eu estava sentindo que eu estava ficando muito flácida e eu precisava da academia. Um baita exemplo, hein, dona Romilda? E o melhor, ela não usou nenhuma canetinha milagrosa. Estudos apontam que idade, condições socioeconômicas e sedentarismo são os principais fatores associados à prevalência da obesidade. A falta de atividade física regular é um dos principais fatores de risco para o ganho de peso. A obesidade em adultos tem aumentado de forma consistente desde 2006. A taxa de obesidade entre adultos em Cuiabá, por exemplo, atingiu 24,3%, refletindo um crescimento significativo ao longo dos anos. A situação fica ainda mais preocupante quando o levantamento é feito entre os jovens. Em Mato Grosso, mais de 34 mil adolescentes de 10 a 19 anos foram diagnosticados com excesso de peso. Desses, 11% apresentavam obesidade e cerca de 3% tinham obesidade grave. A obesidade é um problema de saúde pública e, por isso, muitos buscam por soluções milagrosas e que podem ser um risco. E essas canetinhas milagrosas que prometem emagrecer? Já usou? Já. Deu resultado? Não, eu passei mal. Tive muita contraindicação, passei mal, enjoo, dor de cabeça. As canetinhas hoje viraram moda, né? A gente percebe isso, assim como vários outros tipos de tratamentos. Então, tudo aquilo que vira moda, eu acho que sai um pouquinho do controle de vez em quando. Então, a gente pode citar o exemplo do Ozempic, que o princípio ativo é a semaglutida. Então, o que acontece? Para tratamento de emagrecimento, ele é um tratamento que a gente pode se dizer que é um pouco off-label, né? Porque, na verdade, o tratamento dele é para diabetes mellitus tipo 2. E quando a gente pega um tratamento desse para emagrecimento, geralmente as pessoas elas começam a comercializar. E aí, vende aqui, vende ali, toma de qualquer jeito, pergunta do vizinho, como que você tomou, deu certo para você? E começa a trazer da forma que o vizinho tomou, sem uma orientação médica adequada. Então, quando a gente não tem uma orientação médica, a gente começa a ter um tratamento não eficaz, porque a gente começa a ter mais efeitos colaterais, que realmente pode dar a canetinha, que é enjoo, né? Pode ter também até a pancreatite, que é uma inflamação dentro do organismo. Então, a gente tem efeitos colaterais leves até mais graves. E quando isso acontece, é o que a gente fala que realmente sai do controle. As pessoas, elas não entendem que todo tratamento para ser realizado, ele precisa de um acompanhamento médico, precisa de mudanças de hábitos de vida, não é só aplicar a canetinha e lá, vou emagrecer. Tem um efeito, claro, mas e depois? Começa o efeito rebote. Então, são vários critérios que a gente vê que as pessoas não pedem orientação médica, vai pela modinha e acaba trazendo até, não benefícios, mas malefícios para a sua saúde em geral. De acordo com a médica, tudo existe um limite e que precisa sempre de uma avaliação profissional. A gente precisa tratar os pacientes, seja ele na obesidade, seja ele na diabetes mellitus tipo 2, mas como que a gente vai tratar? Será que realmente esse paciente que está buscando, né, a canetinha tem realmente uma prescrição médica? Então a gente percebe também que as indústrias, às vezes, elas precisavam ter um controle mais específico para a compra, né, dessas medicações. Então a gente percebe que as pessoas elas compram sem uma receita médica. Então isso vai trazendo, gerando a escassez e quando vai procurar não tem, né? Porque assim, entre a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2, né, todos eles precisam ser tratados. O problema são as pessoas que não têm realmente uma orientação médica, vão e começam a comprar
Tem gente que compra para vender mais caro, para fazer comercialização disso. Então, existem vários critérios, né, que causam essa falta da medicação dentro da indústria farmacêutica. E é por conta dessa procura desesperadora das canetas milagrosas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou no mês passado a obrigatoriedade da retenção da receita médica para venda. A medida visa controlar o uso desses medicamentos e proteger a saúde pública contra o consumo indiscriminado. Se a gente fosse colocar os médicos, sentar e falar bem assim, até a dipirona eu acho que seria necessária a receita médica. Porque a dipirona, desde que usada, né, de forma ineficiente, da forma que você acha que tem, também pode trazer malefícios mais leves, assim como malefícios mais graves. Então, quando inclui essa questão da obrigatoriedade realmente da receita, isso ajuda muito em questão da saúde dos pacientes e até do controle dessas medicações em si. Como não existe milagres para emagrecer, o jeito é seguir o exemplo da Dona Romilda, na pura força de vontade de mudar de vida. Se cuida, meu amigo, porque é muito importante. Além de ser importante para você, a sua autoestima, a sua saúde, tem que dar prioridade para a saúde. Porque a saúde é tudo na vida de uma pessoa. Se você não tiver uma mudança de hábitos de vida, se você não tiver uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança de hábitos até da parte de exercícios físicos, uma mudança de mentalidade, elas não vão servir de nada. Então vão vir como efeito rebote.